E aí pessoal, tô aqui mais uma vez para gravar meu treino diário. Depois de um longo tempo sem jogar, vamos ver se eu ainda sei, né? Bora lá então, lance um E4 como sempre. Enfrentar uma siciliana. Bom, geralmente eu jogo a siciliana aberta, né? Com cavalo F3 e D4. Acaba sendo um pouco enjoativo jogar isso sempre, né? Vou tentar mudar aqui um pouquinho. Tem umas opções interessantes aqui. Dá pra jogar C3, né? Que é a variante Alapim. Dá pra jogar gambito também, né? Tipo B4, se peão toma D4, né? Esse aqui é um gambito até interessante, porque dá uma compensação bem grande para as brancas aqui, né? Eu fico com centro de peões e depois tento alguma coisa, né? Às vezes vale a pena fazer isso, às vezes não. Depende muito da preparação, né? E como eu tô jogando contra um bot, pode ser que entre numa teoria meio maluca e eu possa ficar até pior, né? Bom, esse gambito dá pra pensar em jogar. E se não tomar, provavelmente jogar G6. Aí é que tá, né? Aí eu já vou começar a entrar numa teoria bem chatinha. Bom, o que mais que tem aqui pra jogar, né? Cavalo C3, uma siciliana fechada. Acho que siciliana fechada eu gosto mais. Vamos de siciliana fechada. Porque aqui eu entendo um pouco mais se entrar numa teoria, né? Aqui é F4. Cavalo F3. Bispo B5. Tem D3 e roque. Acho que é roque. Agora D3. Cavalo E2. E agora é bispo por mesmo. Beleza. Essa posição eu já joguei ela umas 1000 vezes, né? E aqui tem algumas ideias bem genéricas, como rei H1, faz sentido para torre G1 e G4, fazer um ataque ali na ala do rei. Mas como as pretas ainda não rocou, acho que é um ataque meio desesperado, né? Meio sem nexo, né? Fazer isso. Eu vou esperar um pouco mais de informação das pretas para ver o que eu faço. Aqui é um lance que parece que perde um tempo enorme. É A3, né? Porque a minha ideia é jogar dama E1 sem levar cavalo B4. Porque levar esse cavalo B4 é bem chatinho. Eu perco um tempo à toa, né? Por exemplo. Dama E1, a ideia é jogar dama H4, F5, tentar passar o bispo de casas pretas depois, só que isso não se incomoda. Porque ataca C3 e se eu não defender. Quer dizer, ataca C2 e se eu não defender C2 eu levo um duplo, por exemplo. Se eu fizer um lance lento assim, cavalo C2 ataca a dama e a torre, né? É bem chato isso. O lance mais comum aqui acho que seria voltar mesmo a dama. E aqui eu simplesmente perdi um tempo inteiro, né? Por isso A3, a ideia. Uma outra coisa que faz sentido também pode ser jogar E5. Travar um pouco ali o jogo das pretas, né? Impede de desenvolver direito as peças ali. Mas eu acho que se lança um pouquinho prematuro também. Porque eu não sei se depois de F6. E daí sim eu acho que eu faço A3 para livrar um pouco minha dama de sair daqui. Peão toma.
Talvez peão toma mesmo. Aqui provavelmente bispo E7. E de repente essa posição aqui tá normal, né? Tipo, tá equilibrada. Então acho que E5 é bem prematuro. A3 pode até ser, mas aí, por exemplo, B5. Acho que B5, bispo D2 talvez. Rei H1 aqui é um lance bem útil de espera. Vamos por aqui. Vamos por esse caminho aqui. Bispo E7. Torre G1, se roque G4, né? Porque aí esse rock das pretas aqui vai ser bem esquisito depois de torre G1, né? Porque tá meio que me ajudando, né? Vamos ver. Torre G1. Esse rock é bem perigoso, né? Bem perigoso. Bom, vamos lá. G4. H6, né? Eu lembro que esse H6 não é bom. Só que eu tenho que lembrar o porquê que ele não é bom. Por causa... É por causa de F5, será? Eu não lembro. Bom, se F5, peão toma, abriu a minha torre, né? E essa posição aqui é desastrosa, né? Esse peão toma aqui. Já estou ameaçando o peão de H6, a torre minha já está jogando. E aqui acho que as pretas estão numa situação bem chatinha de defender, né? Mas depois de rei H8, por exemplo, com a ideia de torre G8, bom, o que dá para fazer aqui? Cavalo B5, cavalo B4 está me incomodando muito. Eu vou ter que jogar um A3 alguma hora aqui. E daí, por exemplo, torre G8, vamos dizer que tente um contra-ataque. Eu acho que essa posição também está normal, então não é por causa de F5 que H6 é ruim. Eu tenho que avaliar um outro lance que é E5 agora. E5 agora parece que é um pouco mais chato. Cavalo G3 com ideia de cavalo H5 parece um lance decente. Porque se ele ter que jogar G6 para defender o cavalo H5, ele está se enfraquecendo muito aqui, né? Tá criando uns buracos aqui. Se bem que aqui, acho que agora F5 é forte, né? Porque aqui tem um raio-x da torre no rei, né? E aqui essa posição tá bem perigosa. Aqui eu nem sei se eu tomo de bispo ou se eu tomo de cavalo, né? Se acontecer isso. Talvez bispo, né? É. Bom, cavalo B4 incomoda ainda ou não? Porque alguma hora eu vou ter que tentar passar minha dama pra ala do rei pra tentar atacar, né? Mas a 3 agora parece tão esquisito depois de B5. C3 eu acho que faz mais sentido, talvez, né? Cavalo G3, já que o meu cavalo tá inútil em E2. Eu vou por esse caminho aqui. Dama B6. Esse Dama B6 parece um lance bem lento, pra falar a verdade. Minha ideia aqui tá sendo um cavalo H5 para tentar sacrificar o cavalo em G7 alguma hora, né? Vamos ver se isso aqui vai rolar. Agora que ele jogou dama B6, A3 faz mais sentido por causa que ele não tem mais B5, já que a dama está na frente do peão, né? Vamos por esse caminho aqui. Nossa, G6, como eu tinha dito anteriormente, cria muitos buracos ali perto do rei, né? Pode ser perigoso esse lance. Bom, a minha dama já está liberada para jogar. Agora dama F1 para dama H3, né? Faz um sentido enorme batendo ali em H6. O que mais que dá para tentar aqui?
Cavalo H5 agora pode ser um lance até meio esquisito, né? Por exemplo, depois de peão toma, abriu minha torre. Deixa eu ver se eu tenho alguma compensação nisso aqui. Acho que não, né? Minhas peças estão demorando muito para passar. Cavalo H5 não funciona. F5 aqui pode ser um bom lance agora, já que veio G6, né? F5 é um lance a se pensar. Inclusive eu acho que é o melhor lance. Porque ele me deu esse ponto de contato aqui entre os peões. E além de que abre a diagonal para o meu bispo. Que mais? Cria ali mais fraquezas em cima do rei, né? Mas o ponto que está mais vulnerável é H6. Aquele peão está bem vulnerável. Se eu tentar atacar ele de algum jeito... F5 ataca H6, né? Se ele jogar G5, aí ele criou uma casa fraca aqui em H5, por exemplo. Se F5 ele jogar G5, acho que cavalo H5 já é forte. E essa posição aqui é desastre total para os pretos. E, bom, o que pode fazer? Que tomar aqui nunca é bom, né? Com nenhum dos peões, porque eu posso tomar de G e se ele ter que retomar, meu cavalo entra em jogo. A torre também, o bispo também, aí abriu as peças todas em cima do rei, né? Então acho que F5 aqui é um lance bom. Se F5 ele ficar parado, por exemplo, jogar rei H6, por exemplo, ou até rei H8, né? Rei H8 faz mais sentido. Daí eu acho que dama F1, com a ideia de passar ela para H3 e atacar H6 mais uma vez. Vamos lá. Tomara que esse F5 esteja certo, né? Aí jogou rei H7. Tá, agora... Tô pensando em sacrificar alguma coisa aqui, mas eu acho que ainda não tá na hora. Dama F1 parece um lance forte. Tenho que ver se G5 não funciona aqui. Esse lance está me chamando a atenção. Porque aqui tem duas opções, né? Por exemplo, G5. Ou ele toma esse peão, ou ele joga isso aqui. Mas se ele jogar isso aqui, vou arrumar um jeito de sacrificar as peças ali em cima, né? Aqui eu vou ter que sacrificar, senão eu não vou conseguir atacar. Ele fecha muita posição. Então G5 eu acho que já não é uma opção por causa disso, né? Agora outra ideia é dama F1 e dama H3, a ideia antiga. Vamos por isso aqui. Caramba, ele tomou mesmo. Nossa. Ele tá abrindo cada vez mais o rei. Tá, ele quis fechar e sacrificou algumas casas em volta do rei, né? Cavalo H5 já é forte. Acredito que dama H3 é um bom lance, porque dama H3 ameaça cavalo por G5, né? Dama H3, o peão em H6 está cravado. Vamos ver, o único lance para defender mais ou menos é torre G8. Só que tá piorando as coisas com o cavalo H5. Porque tá chegando um F6 depois, né? Por exemplo, um lance lento. Já chega esse lance que é uma bomba, né? Acho que o único para defender mais ou menos o cavalo entrando ali em G7 é bispo F8. Agora aqui tem sacrifício, né? Ou de cavalo ou de até de bispo. Tem que ver se de torre não funciona. Tem vários sacrifícios rolando aqui em G5. Porque depois o cavalo vai estar dando um descoberto, né? Para algum lado aqui. Então acho que essa posição aqui é desastrosa já depois se ele ter que jogar a torre G8 aqui agora ele está muito morto, né? Estou pensando em outro lance que se, por exemplo, dama H3, se ele jogar F6 tentando fechar tudo, né? Por exemplo, dama H3, ele joga F6. Mas agora cavalo H5 faz mais sentido ainda.
E se eu tentar conseguir essa casa de G4 pro meu cavalo, ele tá quase morto, né? Fazer tipo uma manobra meio maluca, tipo. É que agora não dá, mas imagina que o cavalo vai pra H2 e depois pra G5, H6. Tá muito fraco, né? A dama e o cavalo ia estar atacando H6. Se bem que também cavalo H5 que deve ser um bom lance. É... Bom, tem várias formas de jogar aqui. Eu tô vendo se cavalo H5 direto não é melhor, por causa de F6 já chegar com mais força no bispo ali. Eu não sei se precisa tanto desse dama H3, né? Mas, por exemplo, se eu jogar cavalo H5, ele joga torre G8, H6, bispo F8. Tá confuso. Dama H3 tem cara de ser lance aqui. Eu tô vendo se um H4 não funciona aqui. Porque se ele tomar claramente cavalo H5 é muito forte. E se ele avançar, aí é que complica as coisas por causa de cavalo H2. Aí o cavalo tá batendo ali em G4, né? Meio difícil defender isso. A única defesa mais ou menos é torre G8. Só que tem um problema gigantesco ali em H6. Dama F4 aqui acaba com a partida praticamente. Como é que ele defende esse lance? Depois de bispo F8, cavalo H5 já tá matando, né? Ameaça cavalo F6. E se ele tenta defender cavalo F6 com dama D8, aqui já tem cavalo G4. Ou não tem? Não, não tem ainda, mas depois de F6 tem. Cavalo G4 tá ameaçado. Nossa, ele tá muito morto aqui. As preços estão ficando cada vez mais sem lance aqui. O cavalo tá chegando em G4. Tem uma pressão muito grande em H6. Agora tem que avaliar se H4 é forte, se dama H3 é forte, se cavalo H5 direto é forte. Eu vou pro lance mais forçado aqui, que é cavalo H5. Porque a ameaça H6 é F6 direto, né? Ele jogou mesmo torre G8, mas eu acho que ele quase perde, né? Depois de F6, né? F6 é chato. Nossa, bispo D6. Mas ele deixou mesmo meu cavalo entrar ali em... Não é possível. Esse lance eu acho que perde, por causa que ele deixou meu cavalo entrar em G7, só que aí a dama chega em H3. Se bem que já tem dama H3. Nossa. Dama H3, G4, torre por, dama por, torre G8. Cavalo G7. Não, dama H3 não tem por causa do bispo, mas... Tô pensando em H4 aqui pra ver se funciona, né? E5 não funciona. Cavalo por, bispo por... Bispo por G5, HG5, cavalo por G5, cheque, rei, rei H8. Dá pra pensar umas maluquices assim, não dá? O cavalo tá quase... O rei tá quase levando mate aqui, porque tá vindo o cavalo Cavalo G7, chato. Além de que nem precisa jogar cavalo G7, né? Dá pra jogar esse cheque direto aqui. O rei tá quase morto aqui. Como é que mata essa partida de vez? Acho que dama C1 ameaça mate lá em H6. Como é que ele defende isso? Bom, se ele tentar trocar,
Rei. Rei aqui, né? Bom, e aí? Como é que defende? Torre H6 defende o mate, mas não defende o bispo, né? Tá morto aqui, né? Eu tento dar mate, quando ele trocar cheque, eu tô ameaçando o bispo, ele vai ter que defender o mate e cai o bispo. Sei lá, essa posição tá bem caótica, né? É maluquice eu sacrificar esse bispo aqui, mas pode dar certo de alguma maneira, né? Tô pensando aqui em outro jeito que eu poderia jogar isso aqui. Cavalo G7, torre por H. O rei vai ficar muito seguro ali em H7, né? Cavalo G7, torre por G7, FG7. Acho que nem precisa tomar de rei, né? Cavalo G7 tem cara de ser lance aqui. Sacrificar ali em G5, tô coçando pra sacrificar ali em G5. Vamos lá. Bum. Se eu ficar pensando muito, eu não vou sacrificar. Que lance é esse, cara? Que lance é esse, velho? Bispo por H2? Por que esse lance faria sentido? Não sei. Maluquice, né? Caramba, bispo por H2 é meio bizarro. Bom, se rei por... Tô pensando se rei por dama C7 cheque. Dama C7 cheque. Eu volto pra H1, será? Acho que nem precisa, né? Deixar esse bispo aqui. Tomar em H6. Tomar em H6, se rei H6. Posso voltar o bispo para H4 também, parece um bom lance. Volto o bispo para H4 e esse bispo por G1. Cavalo G1. Como é que tá isso? Ele fez um lance aqui agora que me deixou pensativo. E se eu simplesmente jogar torre G2 atacando o bispo? Porque se ele tomar em G5 ele tá morto, né? Por exemplo, ele mete o louco aqui de tomar e eu tomo aqui. E aqui, como é que ele faz? Como é que ele resolve essa situação aqui? O cavalo tá saindo daqui a pouco do não descoberto, né? E se, bom, torre por, cavalo por, peão por, torre por, é a mesma situação, um pouquinho piorada, né? Bom, ele vai ter que tirar o rei daqui, né? Só que aí... Como é que ele quer defender? Cavalo G7 que é muito chato. Rei nunca pode sair dali, porque senão tá levando mate. Isso aqui é mate. Eu vou jogar torre G2, por que não? Caramba, ele insiste. Mas aqui ele tá perdido, né? Eu tomo de torre. Tá. Mas agora se eu tomar de rei em G2... Tá, agora eu tomo de rei em G2. Oxi, como assim? Agora de dama? Ou de rei?
Dama torre por G5, cavalo por G5, HG5, cavalo G7. Ele tá morto. E... tô pensando se não tem um outro lance mais forçando aqui, mas... Rei por G2 parece muito feio. Dama por parece melhor. Eu vou de dama por. Ele tá sacrificando todas as peças aqui. Que isso? Que isso? A gente vai jogar o cavalo G7 pra dar mate logo ou a gente não vai? Cavalo G7 corta a ação da torre no bispo. Se espião por ele tá morto. Cavalo por e a dama entra em mate. Cavalo por E5 ele tem o quê? Cavalo por E5 ele quer tomar em G5 de torre? Sim, é isso, né? Bom, o que dá pra fazer aqui então? Cavalo G7 é uma opção bem forte. Eu vou de cavalo G7. Porque ele corta muito a torre, né? E a torre é a única peça que estaria jogando aqui. Ele vai levar mate em 2, eu acho. Se bem que... Nossa, ele tá perdendo um monte de peça aqui, gente. Tô pensando em bispo F4. Mas aí, o que ele vai fazer depois de bispo F4? É aí que é o problema, né? Eu não sei o que ele vai fazer depois de bispo F4. Se ele jogar cavalo G6, ele perde a dama, simplesmente. E se bispo F4, cavalo G4 cheque, dama G4. Defende o bispo, ataca a dama. Ele tá muito morto depois de bispo F4. E depois de cavalo por F3, dama por F3. E a dama tá atacada. Ele quer... ele quer uns truques aqui, mas não funciona, né? Eu volto o meu cavalo lá para F5 e ele tá morto. Basicamente é isso, né? Não tem entrada de dama aqui, eu cubro, eu acho. Ele não vai ter cheque. Cavalo F5 vai estar ameaçando lá, H6 ainda. Sei lá. Estamos com um cavalo e bispo por uma torre, é isso? Cavalo e bispo por uma torre. Agora eu tô pensando na forma mais fácil de converter isso aqui sem dar chances, né? Provavelmente torre G1 já não dá nenhum tipo de chance. Beleza. Agora rei F1 ou rei F2? Difícil decidir agora, né? Qual que é melhor. Rei H1 não tem cara que é. Porque... Rei F2 tem cara que pode ser por causa do bispo de casas pretas, né? Porque ele pode defender o rei alguma hora ali. Rei F1 parece um pouco melhor. Mas rei F1, dama a G6 é chato. Se rei H2, dama G6, tá tudo tranquilo. Vamos de dama de rei H2. É porque dama G6 não ameaça nada, né? Eu fico parado aqui e é isso. Nem fico parado, né? Dá pra jogar até dama G3 aqui. Mas dama G3, dama H5, dama H3, dama E2 cheque. Tem umas complicações
Umas complicaçãozinha chata aqui. Eu posso simplesmente voltar meu cavalo para G3, né? Volto o cavalo para G3, tento tirar o bispo da frente e jogar dama F5. Ah, não, mas é meu sonho, né? Ah, beleza, trocamos tudo, beleza. Como é que converte fácil aqui agora, né? Deixa eu ver. Tem cara de ser bispo D6, né? Atacando o peão. A torre não entra em jogo de jeito nenhum, né? Depois eu jogo cavalo F5 e fico incomodando. O que mais que pode ser aqui? Acho que é isso mesmo, bispo D6. Acho que, na verdade, bispo C7 é mais forte por causa de bispo B6. Ele vai ter que ficar com a torre escrava defendendo o bispo, o peão, né? Ele vai ter que jogar a torre aqui porque o bispo aqui em B6 vai ficar pressionando esses peões aqui. E depois de cavalo F5, corta a ação da torre no peão e caiu tudo, né? Vamos lá. Beleza, minha ideia funcionou, né? Gênio, só que não. Cheque, chequinho do Mequinho. Rei G2, torre G4. Só que aí rei F3, a torre vai ir para G5, cavalo F5 e caiu o peão. GG. Nem precisa jogar cavalo F5, caiu o peão direto, né? Ele não tá ameaçando nada ou tá? Ah, como é que eu não dou nenhum contra-jogo pra ele aqui? Acho que ele não tem contra-jogo, porque se ele jogar torre G2, sempre tem cavalo E2 defendendo tudo. Aqui o mais importante é tirar os contra-jogo do adversário, né? Então, torre H2 é a minha ideia. Era cavalo E2, mas aqui eu acho que o cavalo vai ser mais útil que o bispo, né? Talvez. Bom, não tem nada acontecendo, acho que dá pra me jogar C4. Ah, tá, ele quer uma complicaçãozinha boba, mas rei E3, ele quer jogar o quê? Rei E3, torre G2, cavalo F5, torre G3, cheque. Não, tô dando chance. E se eu tomar em B5, torre por D3, cheque, bispo E3. Ah, toma B5. Ah, tem contra-jogo também, né? Acho que o mais sensato aqui fazer, talvez, devolver um peão ou não. Agora tá um pouco difícil isso aqui. Rei E3, torre G2, cavalo E2, por exemplo. Melhor, né? Parece melhor do que cavalo F5, por causa de torre G1, né? Mas torre G1 tem nada também. Tô com medo daquele peão de H. Cavalo E2 aqui não deve ser bom. Vamos entrar nessa maluquice aqui. Esse lance é estranho. Posso tomar o peão? Não posso? E agora a torre vai ficar presa. Esse peão tá me incomodando. Vamos tentar jogar com os peões aqui no centro. Esse peão tá perigoso. Cavalo F5. Cavalo aqui. Rei. Rei aonde, né?
Se bem que dá pra jogar rei F4, torre G4. Tô dando chance aqui já. Tô querendo jogar E5 para bispo, D5 para bispo E5, né? Acho que funciona. Ah, não, mas aqui já era. Eu ia falar GG, falei já. Easy. Acabou. Beleza. Uau, que luta, hein? Qual peão? Tentar passar o diá que está mais distante do rei. Fazer dama e dar mate. Até que pra primeira partida de muito tempo sem jogar, acho que não tá ruim não. Só não vamos afogar esse rei aqui agora, que senão seria muito triste, né? Beleza. Tô até curioso para ver a precisão dessa partida. Deve ter muitos erros, provavelmente. Vamos dar uma analisada aqui. Eu devo estar mais ou menos uma ou 2 semanas sem jogar. Até que para a primeira partida de muito tempo foi razoável, eu acho. Vamos ver, né? Tô curioso para ver se aquele sacrifício lá em G5 estava certo, se torre G2 estava certo, se tomar de dama em G2 estava certo também. Se cavalo. Foi cavalo G3 que eu joguei? Cavalo G3 depois ali no finalzinho tava certo. Até que depois trocou as damas, né? Eu joguei cavalo G3 e trocou as damas. 84,1. Não tá tão ruim, não. Opa! 2 lances brilhantes. Oh, aí sim, hein? 6 imprecisões, 3 erros e uma gafe. Uau, 2 lances brilhantes. Deve ter sido aquele sacrifício em G5, provavelmente. Vamos dar uma analisada aqui. Olha, tô meio surpreso, mas vamos ver se esse lance brilhante foi tão brilhante assim mesmo, né? Ou só se foi um lance óbvio, né? Porque tem vezes que acontece isso, né? O lance é tão óbvio que a máquina buga, sei lá o que acontece, e dá um lance brilhante assim. O problema é que aqui demora um pouquinho para carregar aqui os lances, mas vamos esperar, né? Bom, acho que a abertura aqui tudo teoria até aqui deve ser tudo teórico. Esse lance deve ser teórico também. Deve ser teoria também. Rei H1 é um lance bem normal de fazer. Bispo 7 deve ser normal também. Torre G1 também. Rock eu acho que já é meio maluquice, né? Mas tudo bem. G4 eu já não sei se está certo. Mas a minha torre está em G1, não vai ser à toa, né? Eu tenho que jogar G4. Eu joguei torre G1 para isso, né? Senão não faria sentido. Esse H6 eu já acho bem duvidoso. Aí vem cavalo G3. Beleza, essa posição aqui olhando a grosso modo tá equilibrado, parece, né? Agora dama B7, dama B6 eu não gosto. Beleza, carregou os lances, vamos vendo desde o começo. Olha lá, bispo por G5, ele tem um spoiler aqui. Tudo teoria, né? Tudo teórico. Caramba, bispo D7 é um erro. D3 é um erro? Por que D3 é imprecisão? Ele gosta de tomar em D5? Esse lance é meio duvidoso. Aí cavalo E2, tudo óbvio. Aqui ele fala pra voltar o bispo, mas eu não vou voltar o bispo. Meu bispo tá aí pra tomar o cavalo mesmo. Regão fala que é bom, C3 fala que é melhor. Eu não ia jogar C3, a minha ideia não é abrir o centro, eu quero atacar na ala do rei, tô esperando ele rocar por causa disso.
Torre G1 fala que é ruim. Ele gosta de C3 ainda, mas C3 não tá ligado com a minha ideia, né? A minha ideia é atacar na ala do rei. Roque G4, C3 de novo, ele fala que é bom, não quero jogar C3, a máquina tá insistindo. Cavalo G3 é bom, C3 de novo. Agora dama B6 não faz nenhum sentido, né? Nenhum sentido. Atrapalhou até, porque ele sempre tava com a ameaça de B5 ali, né? Por exemplo. B5 agora já é um pouquinho chato. Sempre que eu jogar 3, B5 incomoda. Aí dama B6. Aí é muito esquisito, né? Deixou a dama longe do jogo, a dama B6 não tá fazendo nada. Meio esquisito esse lance. A3, para evitar cavalo B4, eu liberar minha dama de vez para sair daqui de D1. G6 enfraquece muito o rei, como eu tinha dito. Olha só, F5. Chegou no tempo certo, hein? F5 fazia sentido por causa que abriu o bispo, né? Em H6. Além de que a torre, se ele tomar de peão, a torre já começa a jogar, né? Na cara do rei. Fez um certo sentido se for ver, né? Rei H7 ele não gostou, fala que é um erro. Dama F1 fala que é excelente. Dama D2 fala que é melhor. Dama D2 eu sempre achava que tinha esse lance chato. Mas aí a minha análise era cavalo H5, estava errado isso? H4. H4 fala que é um bom lance. Olha só. Ideias computadorísticas, né? Mas esse lance me incomodava. Ele fechar o rei desse jeito assim, parece que eu nunca mais vou atacar, né? Ele tomou aqui, retomei, tudo normal. Aí ele jogou G5, né? Que eu acho que é um lance excelente também. Ele dá um jeito de fechar o rei ali de alguma maneira, né? Mas ele me deu a casa de H5 pro cavalo, né? Aí é uma concessão, né? Ele abriu mão para não levar um ataque mortal, mas ele me deu uma casa importante aqui pro cavalo. Ele trocou uma coisa pela outra, né? No xadrez não dá pra ter tudo, né? Torre G8, meio óbvio o lance, né? Ele não gostou do meu F6, preferia bispo por G5 agora. Bispo por G5 agora eu achei que era meio loucura. Ou cavalo por G5 que ele tá falando. Meio maluquice, né? Nossa, olha o lance brilhante aí. Bispo por G5. Eu achei que funcionava melhor agora, porque agora o bispo parou de defender G5, né? Agora sim faz mais sentido esse, né? Aqui ele vai ter que sacrificar a torre, provavelmente. E aqui ele tá muito morto, né? Por isso que bispo por G5 é um lance brilhante. Vamos ver qual que é o próximo, né? Eu tive dois. Aí ele já começou com umas maluquices tentar me confundir aqui no ataque, né? Bispo por H2. Eu acho que rei por H2 não deve ser lance bom. Por causa que ele ativa a dama. Eu achei que esse lance aqui é chato. Esse lance fala que é ruim por causa de bispo F4, né? Mas qual outra opção que ele poderia ter aqui? Deixa eu ver. Torre G6 e não tomar o bispo, né? Torre G6. Ou dama toma B2, tentando complicar. Sei lá, tá meio confuso isso aqui. Joguei torre G2 e fala que não é bom. Eu não queria tomar de cavalo, porque eu achei que depois de torre por, eu dou umas chances aqui, não precisa, né? Minha dama não passa, né? O bispo em D7 tá chato ali. Por isso que eu não gostava disso. Eu preferi manter mesmo com torre G2. Agora ele tem que fazer uma escolha, né? Ou ele tira o bispo daqui ou toma o meu, né? Aí jogou bispo F3 tentando manter. Só que agora acho que caiu, né? Caiu esse... caiu o bispo em H2. Aí bispo por, e aqui que eu tava em dúvida se era rei ou dama por, né? Fala que de rei é melhor. Não. Agora ele tá dizendo que dama é melhor. Agora ele tá dizendo que de rei é melhor. Ué, a máquina entrou em conflito aqui, nem ela sabe qual é o melhor. Tomei de dama. Fez mais sentido. Eu tomar de rei, o meu bispo tá cravado agora. Ele nem precisa tomar agora, né? Ele toma quando ele quiser o meu bispo. Agora de dama eu já não dou essa opção, né? Se ele tomar, eu tomo de cavalo. Essa posição que ele tá morto. E se ele tomar de peão, eu retomo de cavalo. E aqui ele vai colapsar depois de cavalo G7, né?
ou até mesmo dama H3 é muito mais forte. Cavalo F4. Cavalo F4 também faz sentido. Qualquer lance aqui ganha depois disso, né? Aí esse lance fala que é uma imprecisão. Aqui de novo eu não queria tomar, porque agora ele tá um de torre e o cavalo e a dama tá atacado, né? Eu tinha que fazer uma escolha aqui, né? Aí eu joguei o cavalo de G7 e falo que é brilhante. Eu não acho que é brilhante, eu acho que é um lance óbvio, né? Eu fecho a ação da torre e se ele tomar de peão ele tá morto. Essa é a resposta. E se tomar aqui, eu tenho que retomar, claro. E aqui sim, se ele retomar ele não morre, né? Mate. E, bom, aqui ele não pode tomar o bispo, ele vai ter que fazer algum lance. Sei lá, ele toma aqui em B2, por exemplo. Fala que é imprecisão, né? Aqui eu acho que torre F1 já tá de bom tamanho, até torre H1, né? Pra tirar o rei depois, e o peão tá cravado e o rei tá quase levando mate. Cavalo G7 é um lance meio óbvio, né? Não tem por que ser brilhante, mas vai entender, né? Aí esse lance é minha ação descoberta, né? Eu tenho que defender o meu rei aqui. Agora eu tenho tempo de defender. Agora sim o cavalo G7 ali fez sentido, né? Esse cavalo G7 é a chave da posição, né? Porque ele corta toda a ação da torre na minha dama ou nessa coluna G, né? Eu não dou chance, né, pra torre dele jogar. E aqui trocou peça, só isso. Cavalo H5 que falou que é melhor, não vejo porquê. E aqui trocou um pouquinho de peça, né? Tô com cavalo e bispo pela torre e alguns peões a mais, talvez. 6 contra 5. Ele tá com um peão a mais que eu. Mas cavalo e bispo bem coordenado é chato enfrentar. Cavalo G3 ele não gosta, ele fala que cavalo toma H6 mesmo. Eu achava essa posição perigosa. Eu não queria entrar nessa complicação maluca aqui, desnecessária, né? Mas tudo bem. Bom, esse lance eu tenho que trocar mesmo, né? E aqui, bom, acho que aqui deve ter sido bem normal, né? Bom, se não fosse C4 aqui, o que dava pra jogar? Bispo F2. Acho que bispo F2 poderia ser. Consolidar um pouco melhor, né? Rei E3 fala que é um lance excelente, é o melhor lance da posição. Bom, tomar em B5 fala que é uma imprecisão. O que eu tinha que fazer aqui? Bispo C3. Bispo C3 agora. Agora tô falando que C5 é melhor. Vai entender, né? C5 parece bom. Se tomar em B5 eu não vi por que seria uma imprecisão, porque eu teria bispo C3 de qualquer jeito, né? E aqui eles falam que é uma imprecisão. Cavalo F5 eu achei que era bom. Acabou sendo um erro. Cavalo E2 ele preferia. De certo modo a torre tá presa agora, né? Mas esse peão de H aí tava me assustando um pouco. Voltar o cavalo para F3 achei importante demais. E esse D5 aqui é excelente por causa de ter bispo E5 no futuro, né? E aqui ele tá morto, né? Ele não tem como parar o peão. O bispo tá muito importante aqui nessa diagonal, né? Apoiando o peão, fazendo dano. Foi uma partida interessante mesmo. Teve 2 lances brilhantes. Na verdade eu achei um só brilhante, mais ou menos ainda, né? Agora o cavalo G7 ali era um lance meio óbvio, não precisava da brilhante para esse lance. Esse tem até uma ideia por trás, né? Agora cavalo G7 tem uma ideia mais concreta e mais óbvia, né? Bom, acho que eu já falei demais até, mas eu acho que deu para explicar bem. Bom, acho que é isso, né? Espero que vocês tenham gostado da partida. Se vocês gostaram, deixem um like e até a próxima. Valeu!